E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do pH ideal no tingimento dos tecidos com corantes reativos. Então a gente vai entender por que o pH é tão importante no tingimento de roupas. Para começar, vamos entender o que são os corantes reativos. Eles são muito utilizados na indústria têxtil, principalmente tecidos como o algodão. Então, dentro dos corantes reativos, a gente tem alguns grupos principais. Os conhecidos, ou mais conhecidos, é o vinilsulfono, que aparece como um grupo reativo quando ativado com pH, que seria esses grupos aqui, o SO3, SO2, e os monoclorotriazina, que tem aquele anel triazina com cloro, que é esse grupo funcional aqui em cima, certo? Com o cloro sozinho. Então isso aqui é a molécula do corante e como fica a molécula do corante após a reação com o algodão. E aí, também existem os bifuncionais, que é esse exemplo que a gente vai ter aqui hoje. Eles vão combinar os dois grupos reativos na mesma molécula, o que vai melhorar ainda mais a fixação. Tá? O nome reativo ele vem do que porque eles realmente interagem com a molécula, eles acabam reagindo com a fibra dos tecidos, formando uma ligação química. E tem vários tipos, que são classificados num sistema chamado Color Index, que isso é muito importante vocês saberem. Cada cor tem o seu número. Tem por exemplo, o Red 120, o Yellow 145, Azul 222, Black 5. E esse exemplo que a gente está utilizando aqui hoje é um corante bifuncional chamado de Reactive Red 195. Então, toda vez que vocês quiserem encontrar um corante, seja ele de qualquer tipo que seja, vocês podem encontrar ele pelo Color Index, que é esse número, esse nome geral para poder encontrar o corante que vocês querem, certo? E para entender um pouquinho agora sobre a reação deles, a gente tem que entender o porquê do pH elevado. Nesse caso, os tingimentos eles são muito utilizados a barrilha para fazer esse aumento do pH. E por que a barrilha? A barrilha, ao ser dissolvida em água, ela libera íons carbonato, como aqui em cima, que reagem com a água e formam hidróxidos, elevando o pH da água. Isso faz o pH subir para uma faixa ideal de 10 a 11, que é necessário para ativar os grupos reativos dos corantes, como comentado anteriormente. Aí, para o grupo vinilsulfona, que é esse grupo que a gente tem aqui, né, o grupo protetor ali, ele sofre eliminação em meio alcalino, formando o grupo ativo vinilsulfona, esse grupinho aqui embaixo. E para o monoclorotriazina é quase a mesma coisa, só que ele vai estar ligado ao cloro. Então, o grupo, né, do cloro ligado à triazina, ele é um bom grupo de saída em meio alcalino. Em pH básico, ele sofre uma substituição nucleofílica com os grupos OH- da celulose. E no caso aqui dos nossos corantes, que eles são bifuncionais, vai acontecer ambos, né? Então, o resultado são duas ligações covalentes possíveis com a fibra, dando maior fixação e maior resistência. Mas o que o pH tem a ver com isso tudo? A gente tem que primeiro entender o que é um pH. E o pH ele é uma medida que indica se a solução está ácida, neutra ou básica. Ele vai de 0 a 14 e quanto mais baixo o número, mais ácida é a solução, como por exemplo o limão. E quanto mais alto, mais básica, como por exemplo a água sanitária, famosa que boa, que a gente vê muito em casa. Tá, e no tingimento, o que o pH faz em si? Os corantes reativos, usados para tingir algodão, eles formam ligações químicas com o tecido nesse pH 10 a 11. Se o pH estiver muito baixo, o corante não reage com o tecido. Ele só vai grudar em cima da fibra e depois de uma primeira lavagem, ele já vai sair. Se estiver muito alto, o corante pode reagir com a própria água e desperdiçar o produto. Algo que a gente chama de hidrólise e que é muito comum acontecer nos corantes na forma pó ainda. Quando a gente tem muita umidade no ar,
isso pode diminuir a concentração do corante com o tempo. É a famosa hidrólise. Então, para que essa ligação ocorra, a fibra celulósica precisa ser ativada. Em um pH alcalino, geralmente de 10 a 11, é essencial para desprotonar os grupos da hidroxila da celulose, gerando íons alcócidos, que são sítios nucleofílicos reativos. Isso permite que o ataque do corante ocorra. E para comprovar toda essa teoria, a gente faz algo chamado a curva de montagem dos corantes. Aqui, a gente vai ter a curva de montagem dos 3 tipos de corantes mencionados anteriormente. O RED 120, monoclorotriazina, o RED S2B, vinilsulfona, e o RED 95, que é bifuncional. Então aqui a gente consegue perceber na curva de montagem que a gente vai tirando a cada 10 minutos o tingimento para poder ver os patamares de reação do corante. Esses 3 primeiros tempos aqui é com pH ainda 7, pH baixo. E aqui a gente tem a entrada da barrilha aumentando o pH. Então a gente pode ver que o monoclorotriazina ele já é muito ativado simplesmente com o sal. A partir do momento que a gente entra com sal, o sal ocupa o espaço do corante na água e faz com que o corante migre para o substrato. A diferença do corante montado para o fixado é para fazer a lavação, ver o quanto que o álcool ele ajudou na fixação do corante. Então a gente pode perceber aqui que o monoclorotriazina ele é muito bom para isso, porém a temperatura necessária é muito alta. Então existe muito gasto de energia para a gente poder ter esse resultado. Já no caso do vinilsulfona, a 60 graus, é um pouco diferente. A gente percebe que o corante ele até monta, porém na hora da lavagem ele vai embora. Eu só tenho ele fixado depois de introduzir a barrilha no tingimento. E por último, que é o último desenvolvido, é a mistura dessas duas tecnologias, que são os bifuncionais. Então vocês podem ver que aqui eu já tenho algo muito mais uniforme. O corante ele vai montando devagarzinho no substrato, o que melhora a minha qualidade do meu tingimento, a igualização, diminui manchas e tudo mais. E após a introdução da barrilha, olha aqui como ele se mantém num patamar igualizado. Então essa aqui é a comprovação física do que a gente vem falando até agora. A diferença de um monocloro, um vinilsulfona e um bifuncional. Olha só a diferença entre usar o pH certo e o pH errado. Na primeira imagem, o corante ainda não reagiu com a fibra. O corante ele vai ficar todo no banho e não montou no algodão. A gente pode ver algumas manchinhas que são por causa da capilaridade do tecido, porém não ficou fixado. Quem foi fazer essa fixação é o pH elevado, é a barrilha. Então a gente vai ter uma cor pálida, indicando pouca absorção do corante. Já no pH ideal, a cor fica mais vibrante, perfeita e com excelente absorção. Se a gente tiver um pH inconstante no tingimento, é onde a gente pode ter vários tingimentos manchados irregulares. Vai ficar uma cor meio malhada, assim. É porque só uma parte do corante fixou e a outra não. O que vai acabar com o nosso corante. Existe um processo chamado tie-dye, que é exatamente isso daqui. Nem toda a fibra vai fazer a reação junto. Então vai ter alguns lugares que vai ter muito corante e lugares que não vai ter corante algum, dando essas manchas. E o pH ele interage de várias formas nas cores. Vou dar uma curiosidade aqui para vocês. As flores, elas mudam de cor de acordo com o pH do solo. A hortênsia, por exemplo, se o solo for ácido, ela fica azul. E se o solo for básico, ela fica rosa. Então o pH tem tudo a ver com cor. Perfeito, gente? Então é isso. A gente viu que o pH ideal não é só um número qualquer. Ele é essencial para garantir que o corante reativo fixe bem e a roupa fique do jeito que a gente espera. Valeu por acompanhar e até a próxima.